Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa próxima aula do nosso curso de Introdução à IA no Trabalho. Nós estamos no módulo 3, Extração de Dados. Hoje vai ser a segunda aula que a gente vai para a extração dos dados de arquivos XML. Ok? Vamos lá. No nosso canal a gente já tem aqui esses vídeos organizados numa playlist. Quem tiver curiosidade de assistir os vídeos, é bem interessante. Dá para seguir aqui por ordem, tá? De assunto. Então a gente vai hoje para a nossa aula, que é a extração de dados de XML, tá? Aqui eu tenho uma pasta nomeada por ano e mês. Eu não sei como é a estrutura dos arquivos XML aí na tua empresa, mas independente de como esteja organizado, é possível customizar para a gente poder fazer uma extração de dados de um determinado local e salvar esses dados de uma maneira organizada em outro local para a gente poder trabalhar. Então, eu tenho aqui uma pasta começa com o ano, e depois tem um tracinho e o mês, tá? Se a gente abrir, a gente tem 3 arquivos XML aqui. Depois eu tenho uma pastinha 2026-04, com mais alguns arquivos XML. E eu tenho 2026-05 com mais 2 arquivos XML, tá? Se a gente abrir aqui o arquivo, eu sempre gosto de visualizar o arquivo com o botão direito, abrir com o navegador, tá? Então a gente pode dar um zoom aqui e a gente consegue ver de uma maneira mais organizada os dados do XML. A gente está usando nota fiscal eletrônica para poder fazer o vídeo, mas a gente pode usar ou extrair dados de qualquer tipo de nota, de qualquer tipo de XML, tá? Então a gente tem XML hoje em várias áreas, vários setores, né? O pessoal do fiscal trabalha bastante com XML, em declarações, REINF, DCTF Web, o pessoal do departamento pessoal também trabalha, a própria DCTF, próprio E-Social, ele gera arquivos XML que são enviados aí pro fisco, né? Então, qualquer setor que trabalhe com arquivos XML pode ter a necessidade de fazer extração de dados para análise. Então, o que a gente vai fazer aqui é extrair esses dados de uma maneira organizada e passar esses dados para uma planilha. Vou fechar. E eu já tenho o prompt aqui que a gente vai passar para o Cloud para ele poder criar esse script para a gente poder extrair. Então a pessoa pode perguntar, por que a gente vai criar um script para poder fazer a extração de dados se eu posso simplesmente pedir para a IA fazer para mim a extração? Eu coloco lá, do acesso ela passa e ela faz a extração para mim. Aí depende de cada um. Hoje as empresas estão muito preocupadas com a questão da segurança da informação, então eu acho que é arriscado a gente passar dados direto para a IA, porque essa informação vai para o servidor dessa empresa. Tipo, você está usando o Cloud, vai para o servidor da Anthropic, você está usando o Gemini, vai para o servidor do Google, você está usando a ChatGPT, vai para o servidor da OpenAI. Então, eu prefiro ter um script que rode no meu computador, que assim eu posso processar os dados tranquilamente sem me preocupar com questão da segurança dos dados, tá? Inclusive, a gente trabalha com dados de fornecedores, de clientes, então eu acredito que é muito arriscado a gente estar colocando esses dados adiante sem, inclusive, ter autorização de clientes e fornecedores para estar expondo esses dados para terceiro, tá? Então, por isso que a gente faz isso. Eu tenho o prompt aqui, eu vou copiar, vou entrar aqui no Cloud e a gente vai colar. Então, o prompt diz o seguinte: preciso criar um script para percorrer o diretório X, que é onde estão meus arquivos, e suas subpastas, né? Caso eu tenha subpastas, eu quero que seja verificada também, para extrair todos os dados dos arquivos XML e salvar numa planilha de Excel no diretório Y. Então, por que eu coloquei X e Y? Porque depois eu vou no arquivo que vai ser gerado, no script, e eu vou colocar o diretório verdadeiro, de onde estão os meus dados. Então, vamos seguir aqui, diretório Y. Lembrar de extrair todos os dados relevantes, um item por linha, porque eu quero que esses dados estejam organizados por item na minha planilha final, e gerar a planilha, tá? E gera a planilha formatada. O detalhe é que a parte final do diretório X, que é o meu diretório de origem, terá o ano e mês corrente, como por exemplo, aí eu dou um exemplo aqui para ele, né, X/2026-03. Quando o arquivo final for salvo, ele tem que ter a descrição do ano e mês corrente no início da extração, e extração XML entrada. Então por que eu quero isso? Porque eu quero que o meu script ele rode automaticamente, que ele vá na pasta automaticamente, sem eu ter a necessidade de estar trocando em qual diretório ele tem que entrar. Então, quando a gente pega o script que vai ser gerado aqui, inclusive eu já vou dar o OK aqui para ele. Primeiro eu vou anexar, então, um arquivo XML de exemplo. Tá? Quando a gente vai informar esse arquivo XML de exemplo para ele poder mapear as tags, a gente pode manipular esses dados para não passar a informação original. Então, todos os dados desses arquivos aqui eles são fictícios, eles já foram manipulados para poder não expor nenhuma informação privada, tá? Então eu passo um arquivo aqui para ele e vou deixar ele criar, tá? Então enquanto ele vai criando, eu volto aqui no raciocínio que eu estava falando para vocês, que é o seguinte: quando eu colocar esse script, por exemplo, para ser executado diariamente, através do agendador de tarefas que eu já mostrei para vocês, aqui como a gente usa,
ele vai sempre pegar a data corrente e vai procurar uma pasta conforme a data corrente. Então, a gente está agora em 2026 em maio, ele vai sempre entrar naquela pasta de 2026 de maio e vai fazer a extração, gerar depois uma planilha no mesmo padrão, com 2026, tracinho, o mês na frente, né, o maio, e o final aqui, extração XML entrada. Por quê? Com isso, eu vou ter uma automação rodando, independente da minha intervenção. Então, todo dia ela vai buscar onde estão salvos os meus arquivos XMLs aí na empresa. Então, ele pega esse arquivo, faz a extração de todos os dados, depois ele joga no Excel para poder criar, né, uma planilha ali, joga no Excel de uma maneira organizada. Para que a gente precisa disso? Nesse exemplo, eu preciso porque depois eu posso criar uma outra automação que vai vir aqui, agora no Excel, buscar informação padronizada, organizada, para fazer análise. Inclusive, a gente está usando como exemplo a nota fiscal, mas a gente pode, como eu comentei, usar para qualquer coisa. Se eu tivesse aqui arquivos XMLs, por exemplo, do e-social, eu poderia fazer uma automação para captar esses dados e para futuras análises, colocar em ordem cronológica, né, que é o que a gente está fazendo aqui, para poder ter uma posterior automação que venha buscar esses dados para poder analisar. Inclusive, a gente pode se perguntar por que eu não faço, então, direto automação no XML, ao invés de jogar numa planilha de Excel. Porque dependendo do volume de arquivos que tu tenha em alguma pasta, tu vai perder muito tempo. Então, eu posso fazer a extração de dados num determinado momento, e eu posso ter uma outra automação, eu vou ganhar desempenho com isso, né? Eu vou ter uma outra automação que pega essa informação já extraída. Então, eu tenho esse ganho. E quando a automação fica muito grande, extração e análise no mesmo projeto, no mesmo script, eu acabo tendo uma automação muito grande, né? E caso dê problema, por exemplo, na extração, o resto já não vai acontecer. Então, por isso que a gente procura dividir para ganhar um pouco de performance, tá? O Cláudio ainda está trabalhando na extração dos dados aqui, na criação do script. Ele testa e ok, ele já gerou aqui então a nosso script, tá? Então a gente já tem inclusive aqui do lado uma demonstração de como vai ficar essa informação e a gente vai baixar o script. Baixei o script, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente comentou na aula anterior que eu vou ter aqui no meu projeto que eu estiver trabalhando na empresa, eu vou ter uma pasta de teste de produção. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai pegar o script e vai colocar ele em teste porque a gente ainda não validou. Mas acontece o seguinte, pessoal, eu vou parar o vídeo para ele não ficar muito longo e depois a gente continua no próximo vídeo, ok?